Pronto, Apocalipse 21, verso 9, diz assim. Deixa eu achar aqui o texto. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 9. O noivo é Cristo. Você sabe que o noivo é Cristo. E o noivo tem uma igreja. E observe que a noiva é uma mulher. Ele não vai vir buscar as noivas, ou seja, várias noivas. Você sabe que noiva na Bíblia, mulher na Bíblia, no que diz respeito à profecia, se refere à igreja. E Deus tem uma igreja. Se Cristo vem buscar, o noivo vem buscar a noiva, ela está no singular. Deus, ele deixou uma igreja. Não se trata de uma denominação, queridos, mas um povo em particular. E o tema que nós vamos abordar nessa madrugada é justamente falando se Deus é o mesmo, por que existem tantas religiões? E cada uma se intitula Igreja de Deus, né? E nesse estudo nós vamos abordar o tema da Igreja de Deus nos últimos dias. Suas principais características, né? Sendo a guarda dos mandamentos e o dom de profecia. Essas duas características identificam de forma clara a sua igreja. Sua missão, a pregação do evangelho eterno, que está em Apocalipse 14, né? Que é a tríplice mensagem angélica, que precisa ser espalhada no mundo inteiro. E esse estudo parte das 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, principalmente as 2 últimas igrejas, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E essas representam a história da igreja cristã desde os reavivamentos e grandes movimentos missionários do século XVIII, que é a igreja de Filadélfia, até o último movimento adventista e a volta de Jesus a partir do meado do século XIX, que é a igreja Laodiceia, ou seja, nós estamos nesse período da igreja. E quando se trata de religião, você tem várias escolhas, não é? Quando eu falo de religião, me lembro que de igreja, na verdade, de igreja, o prefeito da cidade, o pastor Robson, veio visitar, convidado por Júnior Borges, que ele é vereador, é nosso irmão aqui em Cristo, ele veio visitar a igreja adventista aqui na Gleba A. Perdão, na associação, quando estava para doar um terreno para construir um colégio aqui em Camaçari. E o prefeito, na época Ademar Delgado, foi visitar a Associação Bahia e ele ficou encantado. Quando ele voltou da visita, por sinal, a visita, ele cedeu, a igreja tem um terreno aqui para a construção da escola adventista aqui em Camaçari. E ele visitou a igreja da Gleba A e ele disse, olha, eu fiquei impressionado com a igreja de vocês. Eu sou católico, praticante, não troco minha religião por nada, mas eu achava que a igreja adventista era mais uma igreja de esquina. E a organização de vocês é fantástica. Então ele começou a elogiar a igreja de forma assim bem contundente. Ele amou a organização da igreja. E ele fez uma pergunta interessante: como é que vocês têm uma TV nesse nível sem uma propaganda? E ali a igreja apresentou para ele a forma de como fidelidade dos dízimos, ofertas, e ele ficou impressionado. Então, a igreja adventista do sétimo dia, como ele bem falou, o prefeito, na verdade, ex-prefeito, ele não está mais como prefeito, ele pensou que era mais uma igreja de esquina. A igreja adventista não é uma igreja de esquina, é uma igreja muito estruturada, são mais de 20 milhões de membros espalhados pelo mundo inteiro. E é muito compreensível que muitas pessoas estejam perguntando qual é o caminho certo. Existe mesmo a fé verdadeira? Ou somente caminhos diferentes que terminam no mesmo lugar? E nesse estudo que nós vamos procurar a resposta no livro do Apocalipse, né, sobre a igreja de Deus nos últimos dias. Você sabe que João esteve preso na ilha de Patmos, exilado, né, pelo decreto do imperador Domiciano, e João ficou preso ali. E ele era da idade de aproximadamente 95 anos, e parecia que seu ministério estava terminando, ele achava isso. Só que Deus tinha outros planos. E ali na ilha de Patmos, isolado, ele teve a sua mente iluminada com a glória de Deus. E ele viu ali o desenrolar da história da igreja cristã, que foi aberta diante dos seus olhos.
João viu coisas incríveis, e ele relata no livro do Apocalipse. Interessante que o livro do Apocalipse, 95% dele é simbólico, não é? Apenas 5% é literal, não se entende como se lê. É preciso ter interpretação. E João viu cenas incríveis. E olhando para o fluxo do tempo, João viu o povo de Deus sendo contrariado, oprimido, perseguido, mas permanecendo fiel. E nessa visão de João, com certeza, ele viu ali a irmã Cleide Moitinho passando por suas lutas, mas se mantendo fiel. Cada um de nós enfrentando nossas lutas, mas se mantendo fiel. E em visão profética, João testemunhou o triunfo daqueles que seguem o Cordeiro, a vitória da Igreja de Deus nos últimos dias. E aqui está um pouco da história da igreja, Apocalipse, capítulo 2 e 3, contém a profecia que se estende por séculos, né? Desde a igreja de Esmina até chegar à igreja de Laodiceia, que é o nosso período hoje. Essas igrejas, elas existiram nos dias de João. E cada uma representa a igreja cristã em um diferente estágio da história. E Jesus aparece em pessoa, com uma mensagem para cada uma dessas igrejas. E as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, elas retratam a igreja cristã no tempo do fim. E é por essa razão que vamos compartilhar com detalhes essa igreja. A igreja lá de Filadélfia, Jesus disse que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8. Essa é uma boa descrição da igreja cristã durante o sexto período da sua história, que foi a igreja de Filadélfia. Esse foi o tempo do grande desapontamento, né? Aliás, despertamento, né? Um poderoso reavivamento ocorrido no século XVIII e XIX, no princípio do século XIX. Foi o tempo dos grandes movimentos missionários, das sociedades bíblicas, e eles trabalhavam com incansável energia, obtendo grandes resultados. Foi um tempo, queridos, em que a igreja, o conhecimento profético, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, cresceu assustadoramente e milhares de pessoas tiveram suas mentes abertas, se entregaram a Cristo. Foi um período maravilhoso da igreja, a igreja de Filadélfia. Mas só que veio aí o período de Laodiceia, né? As ruínas dessa antiga cidade de Laodiceia foram recentemente escavadas, na época que foi escrito esse livro, né? Era uma cidade com mais de 100 mil habitantes, cidade grande, né? Era maior do que a maioria das cidades antigas naquela época. E o imperador Nero ofereceu dinheiro, a história mostra que para reconstrução. Mas os seus moradores, os cidadãos de Laodiceia, eles não aceitaram. Não podemos reconstruir a cidade, não, nós podemos reconstruir a cidade, eles achavam, né, soberbos, que não precisavam da ajuda de ninguém. Por essa razão, eles eram acomodados, eram prósperos, eles não sentiam necessidade do auxílio do imperador, nem de ninguém, era um povo orgulhoso. E a igreja de Laodiceia, os cristãos da igreja de Laodiceia, o período cristão de Laodiceia, tem as mesmas características do povo de Laodiceia naquela época, não é? Tanto é que é uma igreja que você observa que não há elogios para o período da igreja de Laodiceia. Você tem um período difícil da igreja, esse período é o nosso que nós estamos vivendo. A mensagem de Jesus para a última igreja da história da Terra foi: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Ou seja, é um período da igreja, a igreja morna. Não é quente, não é fria, é uma igreja morna. Eu sempre digo, pastor Robson, Angélica, os demais irmãos, que nós estamos no período de Laodiceia. É um período profético. Mas nós não precisamos ser laodiceanos. Não precisamos ser mornos, não precisamos ser frios. Apesar de ser um período complicado, o final da história da igreja, é o período onde vamos fechar com chave de ouro a volta de Cristo, nós não podemos ser mornos, temos que ser quente, não é? Precisamos ser uma igreja vibrante, entusiasmada, alegres. Queridos, você não precisa ser morno, você não precisa ser frio. Tem muitos de nossos irmãos na sala ali, conversando na sala simultânea, a irmã Cleide, ela confessou que tem momentos que não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia. Todo mundo passa por isso, irmãos. Todos nós estamos. Eu mesmo, tem dias que eu não quero ler a Bíblia. Tem dias que eu não quero orar. Tem dias que eu não estou com vontade de ir para a igreja.
Você acha que isso é normal? Não é normal, irmão. Isso aí é o espírito do diabo, o Satanás, tentando desanimar a gente. Mas é aí que você tem que dizer, não, eu vou orar mesmo sem querer orar. Comece falando para Deus, eu estou aqui, mas não quero estar aqui, eu estou sem vontade de ler a Bíblia, eu estou sem vontade de orar. Você já está orando. E eu falei para Cleide, irmãos, que quando esse sentimento vem, isso é obra de Satanás, tentando nos desmotivar, porque ele sabe, se a gente facilitar, a gente pode ser vencido. Então, você não precisa ser Laodiceia, você tem que ser quente. E olha o que o texto diz, a melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, você não precisa ser morno, não precisa ser frio, você tem que ser vibrante, entusiasmado. Apocalipse 3,15 diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa é a realidade de Laodiceia, uma igreja que se sente, acha que não precisa de ajuda. Irmãos, eu preciso de Jesus todos os dias. O estado de mordidão da igreja de Laodiceia era devido à água morna que vinha de 8 quilômetros, né? De Herápolis, um lugar onde até hoje a água brota do solo em ebulição, uma igreja quente. A água era quente, aquecia, né? Assim como esse suprimento de água, os cristãos de Laodiceia não eram quentes nem frios. Eles não eram culpados do pecado escandaloso, nem de apostasia, irmãos. Na realidade, eram indolentes e permissivos. É a realidade da igreja hoje. O período de Laodiceia lá atrás era um povo que se acomodou, não é? As coisas estavam acontecendo e estavam tranquilos, sabe? Hoje não é diferente. A igreja hoje vive esse período difícil. Tem muita gente vendo as coisas acontecendo e não se move, não se. Parece que está tudo normal. Irmão, não está normal, não. Eu preciso ter consciência disso, né? Eu preciso ter consciência de que eu preciso buscar mais ao Senhor, me esforçar um pouco mais. É esforço. Ah, é o período de Laodiceia, é isso mesmo, isso que tem que acontecer. Tem que acontecer com quem? Você é um laodiceano, você está no período de Laodiceia. Você está no período de Laodiceia, mas você não precisa ser laodiceano, você não precisa ser morno. Você tem que estar sempre vibrante, entusiasmado, alegre. O problema está aí, as dificuldades estão aí, as crises, mas ó, nós temos um alvo, irmãos, o alvo é o céu. Veja, a prosperidade e a vida confortável de que desfrutavam os tinham levado a uma condição de indiferença espiritual. A condição deles era mais de apatia do que de apostasia. Não viviam em pecados escandalosos. Pecado todo mundo tem, mas eles viviam num período de tranquilidade, mordidão. Tá tudo bem. Ah, fulano, não, queridos, não precisamos ser assim. Eles estão satisfeitos com uma experiência espiritual superficial, que por fora parecia boa, mas incapaz de transformar a vida. Duas cidades, dois tipos de fé. Essas duas igrejas, queridos, representam dois sistemas, duas abordagens da fé que sempre existiram e que serão vistas lado a lado até o tempo do fim. Percebem? Em Apocalipse capítulo 12, encontramos outra profecia sobre a igreja dos últimos dias. Apocalipse capítulo 12, aqui vemos o povo de Deus simbolizado por uma mulher pura e santa, que é atacada por um dragão grande e vermelho, que representa Satanás e as forças do mal. Ou seja, a igreja de Laodiceia, apesar de ainda de ser uma igreja, apesar de ser uma igreja fria, ou perdão, morna, né, acomodada, ainda tem os ataques do inimigo. O dragão é Satanás. Veja, é um período difícil, complicado, uma mordidão tomando conta da igreja e ainda recebe os ataques do inimigo. E são diversos os ataques, de todas as formas. Essa vontade de não querer ler a Bíblia é a investida de Satanás. Não é o Espírito Santo que desanima a gente. É Satanás mesmo, é outro espírito tentando dizer assim, olha, não precisa fazer nada disso, você já está salvo mesmo, fique tranquilo, nada disso, irmãos. A luta continua por séculos. Veja o que diz o texto em Apocalipse capítulo 12, verso 6. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Esse texto é interessante porque a Bíblia não diz que o diabo, o dragão, irou-se contra as mulheres. Veja, é contra a mulher singular. E a característica desta mulher, queridos, a guerra de Satanás, a luta, as investidas de Satanás, os ataques de Satanás, é contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não se trata de denominação, nomenclatura, mas essa característica se aplica a uma igreja que se identifica, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Vejam, em meio às afirmações e contra-afirmações na área da religião, existe alguma forma de identificar os verdadeiros seguidores de Deus nos últimos dias? A profecia disse, nos dá a resposta, né? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Então, Satanás investe pesado nesse povo. E você sabe quem é esse povo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é conhecida como a Igreja dos Mandamentos, guarda os mandamentos de Deus. Existem outras igrejas aí, por aí, que guardam os mandamentos de Deus também, não é? Mas esquece um dos mandamentos, que é o sábado do Senhor. E vamos identificar aqui, queridos, as marcas do verdadeiro povo de Deus. Eles guardam os mandamentos. Esse deve ser um povo que guarda o sábado, irmãos, pois o sétimo dia faz parte dos 10 mandamentos. Na verdade, ele está no coração da lei de Deus. Veja, não é porque você guarda o sábado que você está salvo. Não existe salvação em guardar o sábado. A igreja de Deus dos últimos dias, a igreja que está representada aqui por Laodiceia, a igreja morna, essa igreja, a sua característica é guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Então, não pense você, porque guarda os mandamentos, você está salvo. Se você pensa dessa forma, você está perdido, irmãos. Porque não há salvação na lei, de forma nenhuma. A lei identifica o povo de Deus. Olha, esse povo aqui, ó, é contra esse povo que Satanás está irado. Veja o que diz o texto lá em Gênesis. Ó. Porém, Hebreus 10, verso 16. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Esse povo, queridos, tem essa característica. Quando você... aqui está dizendo de forma assim, bem clara. Todos aqueles que rejeitam a lei de Deus, rejeitam o sábado do Senhor, não está incomodando Satanás em nada, irmãos. Absolutamente nada. Nada. A ira de Satanás é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isso é fato. Ninguém, não tem como esconder isso, irmãos. Ah, mas eu guardo os mandamentos de Deus, a minha igreja guarda os mandamentos. Mas quando se fala do sábado, não, isso aí não precisa mais, aboliu. Não é de Deus, irmãos. Não procede. Ali tem pessoas sinceras, são filhos e filhas de Deus sinceras, que estão enganadas. E quando elas descobrirem o que tem que ser feito, guardar o sábado, aí a ira de Satanás vem contra essas pessoas. Porque eles se caracterizam como o guardador do sábado, observador do sábado, porque guarda os mandamentos de Deus. Aí a ira de Satanás vem contra essas pessoas. Mas enquanto essas denominações insistirem em dizer que o sábado foi abolido e as pessoas ali sinceras aceitarem isso, Satanás não está incomodando em nada, não sabe absolutamente nada. Você deve ter ouvido que Jesus veio para anular os 10 mandamentos, né? Que ele veio para estabelecer um novo concerto entre Deus e seu povo. Mas como se Deus prometeu colocar essa lei no coração do seu povo? É uma forma de demonstrarmos que nós amamos a Deus, seus filhos. O novo concerto não anula a lei. Ele estabelece a lei sobre uma base mais forte e mais firme, que é o amor. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E algumas pessoas pegam esse texto aqui, a palavra cumprir. Dizem, olha, está vendo? Jesus veio, cumpriu a lei. Não tem nada a ver, queridos, com anular. Eles esquecem da palavra revogar, anular. Né? Não pensei, não é nem para pensar isso, muito menos ensinar. Ele não veio abolir, queridos, ele veio cumprir, obedecer, dar sentido, tornar a lei forte. Esse é o sentido. A profecia identifica o remanescente de Deus, o seu povo nos últimos dias, como os que guardam os mandamentos de Deus. Deus terá novamente um povo salvo pela graça, aquele que é obediente à sua palavra, né? Aquele que é obediente à sua lei. Eu volto a frisar, queridos, não seremos salvos porque guardamos os mandamentos.
Você guarda os mandamentos porque você está salvo pela graça, porque você ama esse Deus, porque você conhece a esse Deus. A obediência que nós temos da lei de Deus é o resultado da salvação. Então, o povo de Deus é identificado por essa característica. A segunda marca, queridos, que a profecia nos apresenta é o testemunho pelo qual Jesus identifica seu povo nos últimos dias. Não são os dons espirituais em geral, mas ao dom de profecia. Apocalipse 9:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deus guiou sua igreja do Antigo Testamento com o dom de profecia, guiou sua igreja no Novo Testamento com o dom de profecia e prometeu fazer o mesmo na grande crise dos últimos dias. E nós temos essa característica bem clara, né? Apocalipse 14 apresenta a mensagem da igreja de Deus nos últimos dias e que nos ajuda a identificá-la. Ela é proclamada na voz de 3 anjos que voam pelo céu, representando um movimento global, urgente, né? Algumas pessoas, eu estava conversando, pastor Robson, com alguns irmãos, e eles, para mim, me machucaram, disse, olha, vocês, eles contestaram a questão de profecia, dos mandamentos e tal, desfizeram dos de profecia. Quando eles se viram ali sem justificativa, mostrei vários textos bíblicos, aí eles disseram, olha, vocês adoram essa mulher, essa impura, vocês adoram ele, White. Amigo, e eu falei para ele, amigo, você está entrando em contradição, você está mais por fora do que arco de barril. Observe, queridos, se nós pregamos a observância dos mandamentos de Deus e adoramos a Ele White, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Né? Não faz sentido você dizer que nós não adoramos Ele White. Nós aceitamos seus escritos. E aí comecei a justificar, irmãos, eles são terríveis. Eles desfazem de forma assim declarada. Né? Só para você ter uma ideia, irmãos, eu fui visitar uma igreja, não vou citar o nome dela, por questões éticas, e foi um domingo de manhã. Olha, irmãos, a lição da escola dominical daquela manhã, domingo ali, acredite, irmãos, eu estava lá. Era justamente falando mal do Espírito de Profecia. O tema daquela manhã da escola dominical era como combater os adventistas. E eu estava lá. A pessoa que me convidou, irmãos, parece que ele ficou assim, todo desnorteado, porque ou ele não sabia do tema, ou ele ficou. Porque eu fiquei olhando assim, irmãos, eu ouvi com detalhes. São argumentos fúteis, irmãos, sem fundamento bíblico nenhum, queridos. Então, são ideias assim distorcidas que eles apresentam. Não tem nada a ver com a nossa fé, absolutamente nada a ver. A mensagem do primeiro anjo, do relato bíblico, traz uma mensagem para os últimos dias. Diz assim, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, ou seja, uma mensagem urgente, global, que precisa ser a mensagem eterna, não é? O anjo, o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. O evangelho eterno são as boas novas de que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Essa mensagem precisa ser dada. E esse anjo está dizendo assim, olha, em grande voz temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes e a fonte das águas. Vejam, o juízo não é algo que pertence ao futuro distante, irmãos. Ele está ocorrendo aqui e agora. Estamos vivendo o tempo determinado para serem julgados os mortos. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas é um convite. Ele nos chama de volta a adorar a Deus como Criador por meio da guarda do sinal de sua criação, que é o sábado bíblico. A mensagem de Deus para os últimos dias nos chama de volta ao sábado bíblico como símbolo de nossa lealdade ao Criador. O sábado é um símbolo eterno de que Deus nos criou, está vindo outra vez para nos buscar, levar para o seu reino. Então, de forma clara, queridos, o sábado identifica o povo de Deus. Ezequiel diz que é um sinal, não é? Olha o que diz Apocalipse 14, verso 8. Seguia-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia simboliza confusão, né? O vinho afeta a mente, confunde raciocínio, um símbolo de doutrina falsa. Vinho é doutrina falsa. E tem muitas doutrinas sendo ensinadas de forma contrária. E ainda usam a Bíblia, né?
O segundo anjo nos chama para sair da confusão religiosa do nosso tempo, das igrejas em que a tradição é aceita em lugar da obediência às escrituras, igrejas que ensinam doutrinas falsas, vinho de Babilônia. Esse é um convite da mensagem do terceiro anjo. Ele apela para que nos separemos das igrejas que não estão pregando a segunda vinda e a obediência aos 10 mandamentos. Isso é claro, irmãos. A mensagem do terceiro anjo que atravessa o céu nos traz a mensagem mais urgente. É um apelo, uma solene advertência para que não adoremos a besta ou a sua imagem. Essa mensagem chama homens e mulheres para o tempo do fim. E nós precisamos entender isso. As características da igreja verdadeira de Deus, elas são bem claras. Veja, nessas profecias do Apocalipse, veja o retrato da verdadeira igreja de Deus. Primeiro, a igreja verdadeira de Deus volta à fé pura dos discípulos e é fiel à sua palavra. A verdadeira igreja de Deus guarda os mandamentos divinos e também é guiada pelo Espírito de profecia. A verdadeira igreja de Deus é um movimento mundial, impulsionado pela missão. A verdadeira igreja de Deus prega o evangelho eterno da graça maravilhosa. A igreja de Deus convida homens e mulheres a se comprometer por completo com Jesus, tendo em vista a hora final do juízo celestial. E, por último, leva as pessoas de volta ao sábado bíblico e adoração ao Criador. Essas são as características, irmãos. E isso está se cumprindo diante de nós. O que tem pessoas saindo dos seus erros, saindo da confusão, abrindo a mente, isso é obra do Espírito Santo. Veja, considerando que vimos até aqui, a única instituição religiosa que preenche esses critérios bíblicos da verdadeira igreja de Deus é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não me entenda mal, irmãos. Em todas as denominações existem cristãos comprometidos que amam a Cristo, estão salvos por sua graça. Mas a igreja de Deus, a sua característica é essa aí. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Olha o que Jesus fala em São João 10, verso 16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso aconteceu com você, queridos. Você e eu estávamos lá. Olha de onde eu vim. De uma doutrina kardecista espírita. Olha o que é que eu sou hoje, um cristão adventista do sétimo dia. Eu poderia ser um cristão de qualquer outra denominação, mas por que adventista? Porque essa igreja tem essa característica que a Bíblia apresenta como a igreja de Deus. Por todo o livro do Apocalipse, Cristo apela ao seu povo fiel, de todas as denominações, de todos os credos, e a todo em nenhuma religião, para que o siga de forma plenamente. Veja, em todo o livro do Apocalipse, Cristo apela ao seu povo fiel, de todas as denominações, todos, credos, e a todo em nenhuma religião, para que sigam e siga de forma plena. Temos que fazer isso, irmãos. É um esforço. A Igreja Adventista ela foi fundada em 1863, né? Por ministros de todas as denominações. Esse movimento está atualmente em mais de 200 países, irmãos. Essas informações serão atualizadas sobre a igreja. São dados atuais, irmãos. Deus está chamando e convidando você para uma vida de comunhão com Ele por meio de sua palavra. Ele está chamando você e a mim para fazer parte do seu povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. É um convite de Deus para todas as pessoas, para todas as nações. Ele está nos convidando com amor. Ele sabe que nós precisamos ouvir a sua voz, aceitar o seu convite. E há pessoas sinceras, irmãos, milhares de milhares. Interessante que o Espírito de Profecia, que é uma característica da igreja remanescente, ela diz que a igreja é invisível, é maior do que a igreja visível. Imagine, se hoje nós somos quase mais de 20 milhões de adventistas, mas imagine a quantidade de pessoas que tem aí, que são sinceras, que são fiéis ao Senhor. Imagine, irmãos, Deus está convidando o seu povo, irmãos, para fazer parte desse movimento maravilhoso chamado o povo remanescente. Nós estamos caminhando, queridos, para o final da história desse mundo. Já já Jesus Cristo volta, irmãos, e muito em breve nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Eu creio, queridos, que faço parte desse povo. Esse povo sincero, esse povo que se esforça, esse povo... Irmãos, aonde você se colocar, você é um remanescente.
Você pode sair da Bahia para ir para a Itália, para a Europa, você pode ir para o Canadá, você pode ir para onde você for. Você é uma referência. Nós somos a Igreja de Deus. A denominação não se trata de questão de denominação, mas de característica. A Igreja Adventista tem todas as características que a Bíblia apresenta, irmãos. E lá fora, queridos, há muitos filhos de Deus sinceros, e no tempo certo, eles virão. Você quer fazer parte desse movimento extraordinário chamado Remanescente Fiel? Eu faço parte dessa igreja com muita alegria, irmãos. Eu me lembro de uma pregação, não sei se a Angélica vai lembrar, tem muito tempo isso, muito tempo. Eu estava novo na fé, na igreja central, ali na linha, onde a Angélica congrega. Eu me lembro de uma pregação de Cleves, ele falando sobre a igreja de Deus dos últimos dias. E ele falando da igreja, e ele disse assim, não sei se a Angélica vai lembrar disso, ele falou assim, irmão, se eu não fosse adventista do sétimo dia, eu parei para esperar o que aquele ia dizer, né? Ele disse, se eu não fosse adventista do sétimo dia, eu seria adventista do sétimo dia. Lembra disso, Angélica? Tem muito tempo isso, muito tempo. Eu estava novo, são o quê? 26 anos atrás. Queridos, essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. E milhares de pessoas que estão lá fora vão ouvir o convite do Senhor e vão vir para ocupar o lugar de muita gente, que não seja o meu nem o seu. Mas a igreja de Deus tem essa característica. Guarda os mandamentos de Deus, o sábado do Senhor, para que esse povo seja identificado através desse selo. Porque a besta vai ter o selo dela também, né? Nós sabemos que o selo da besta é o domingo. Tem nada a ver com chip, nada a ver com esse... Nada a ver, irmãos. O selo da besta é o domingo, o selo de Deus é o sábado. Eu faço um apelo nessa manhã, queridos. Quantos querem continuar sendo fiéis ao Senhor, guardando seus mandamentos, o sábado santo do Senhor, manter essas características viva, autêntica, até que Jesus Cristo volte? É esse o seu desejo? É essa a sua vontade? Que o Espírito Santo de Deus firme a nossa fé nessa promessa. Que a irmã Cleide, que a irmã Jubiracira, que o irmão Hélio, que a irmã Jair, o irmão Jair, João Rodrigues, Irene, todos nós possamos nos manter firmes. Quando vier o desânimo, diga, Senhor, repreende esse desânimo. Quando vier a falta de vontade de ler a Bíblia, repreende em nome de Jesus, porque você faz parte desse povo. Você é a igreja de Deus. Você é a igreja dos últimos dias. Você é o povo santo do Senhor. Sobre você está o selo de Deus. A marca do Senhor está sobre você. Mantenha a sua fé. O Senhor vai nos salvar muito em breve, nos levará para o seu reino. Eu creio nessa promessa em nome de Jesus. Nós somos a igreja de Deus, é verdade. Nós somos o povo de Deus, guarda os mandamentos de Deus, o sábado do Senhor. Mas, queridos, cuidado com a soberba. Você não é melhor do que aqueles que ainda não são adventistas. A nossa missão, a nossa responsabilidade é maior. O nosso compromisso é maior. Olhar para essas pessoas é o mesmo olhar de Cristo, com amor, com carinho, com respeito. Elas são sinceras naquilo que elas aprenderam. Então, queridos, não se orgulhe disso. Se você tiver orgulho, é orgulho de estar salvo em Cristo. Mas o fato de você fazer parte desse povo, povo remanescente da profecia bíblica, não se coloque como melhor do que eles, porque eles ainda não são. O fato de você ser um adventista faz de você uma pessoa mais amável, mais doce, mais carinhosa, mais compreensiva, mais respeitosa, enfim, mais de tudo, principalmente mais cristão. Então, o amor que Deus tem por você, tem por cada uma dessas pessoas que estão lá fora. Lembre-se que Apocalipse diz que sai dela povo meu, e João fala o quê? Ainda tem outras ovelhas. Lembre-se que você estava lá nesse outro aprisco, e o Senhor trouxe você para cá. Agora é a sua vez de trazer as ovelhas que estão lá para o aprisco do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que tenhamos um dia de preparação, quando o sol se declinar lá no pôr do sol, que já estejamos prontos para receber o Senhor no seu santo dia. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai Santo que estás nos céus, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor deixou uma igreja, um povo com características bem claras. E nós te louvamos, te bendizemos, porque esta mensagem nos alcançou e aqui estamos nós, caindo, levantando, nos esforçando, buscando, crendo que o Senhor há de nos salvar, crendo que o Senhor há de nos restaurar, crendo que o Senhor derramará sobre esta igreja o teu poder. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a representar de forma honrosa este nome que o Senhor nos deu.
esse privilégio de sermos chamados teus filhos, representantes do teu povo. Ajuda-nos, ó Pai. Não nos deixe confiar em nós mesmos. Tira de nós a mordidão, tira de nós a frieza, enche-nos com o fogo do teu Espírito, para que estejamos sempre prontos, animados, motivados, entusiasmados a levar essa mensagem para tantas outras pessoas. Batiza-nos com teu Espírito. Nós te agradecemos por este convite maravilhoso. E te agradecemos porque aceitamos esse convite de fazermos parte do remanescente dos últimos dias. Muito obrigado por esse privilégio. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a nos manter firmes neste caminho, até que o Senhor venha para nos buscar. Hoje é sexta-feira, Senhor, o dia de preparação. Quando o sol se declinar, Pai Santo, que cada um de nós que aqui estamos, possamos começar a render louvores ao Teu nome, para receber o Teu santo sábado com alegria. Adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, alcança a nossa família assim como o Senhor nos alcançou, e usa-nos, ó Pai Santo, como instrumentos Teus, para levar essa mensagem a tantas pessoas sinceras que estão aí fora. Nós te pedimos esses favores agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.